É sempre bom vencer, e principalmente vencer um clássico, e principalmente quando esse clássico é contra o Corinthians. 3 para o Santos, 1 para o Corinthians. Quer dizer, o Santos não esqueceu, ele tem que tomar aquele gol de cabeça. Aquele gol de cabeça é sagrado nos jogos do Santos. Mesmo o Santos dominando o jogo, fazendo 3-0, com chance de fazer o quarto, o quinto, o Santos tem que levar aquele golzinho de cabeça para não esquecer que parece que foi uma promessa lá da fundação do Santos, que tem que sempre que ter aquele golzinho de cabeça. Ninguém subiu, gol dos homens. E aí parece que o jogo já dá aquela mudada, porque era 3, agora nós só tem que fazer mais 2. E aí começa a dar aquela correria para cima do Santos. Ainda bem que o jogo hoje, o Santos soube até que administrar o segundo tempo e manter o resultado. Manter o resultado de 3-1, que foi o resultado final do jogo. Mas o importante de tudo isso, a gente viu sim um Santos diferente nesta noite na Vila Belmiro, diante do seu público. 3 para o Santos, 1 para o Corinthians. Um jogo que o Santos soube fazer o resultado e depois tentou segurar. Ainda bem que aquela bola do Gustavo Henrique bateu na trave, porque se aquela bola tivesse entrado, aí certamente viria sufoco no finalzinho do jogo. Mas como hoje a sorte, se é que existe no futebol, esteve do lado do Santos. Aquela bola bateu na trave e não entrou, e aí o Santos soube sim segurar o resultado. Um jogo que começou com o Santos em cima do Corinthians. O Corinthians tentou imprimir no comecinho do jogo, mas logo aos 3 minutos, um belo escanteio cobrado pelo Barreal e a subida de cabeça do Zé Rafael, fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Santos. Para mim, o goleirão do Corinthians pensou que era uma borboleta que estava passando e tentou dar um tapa nela e errou. Para mim, a bola foi em cima dele, talvez seria defensável para o goleiro do Corinthians. Aos 22 minutos, houve um lance que, se o VAR repete de novo, era perigoso o árbitro ter ido no VAR, que foi um empurrão em cima do Guilherme quando ele tentou subir para dominar a bola e ele acabou se falseando e caindo no chão. Mas ele foi tocado por trás. Passou só uma vez o replay e não passou mais. Mas se passa e repete ali, certamente o lance ia chamar a atenção do VAR, ia chamar a atenção do árbitro, ia ter que ir no monitor. Não foi aquele pênalti escandaloso, mas o Guilherme foi sim dado um choque por trás nele e ele se desequilibrou e não conseguiu dominar aquela bola. Aos 38 minutos, o Barreal. Aquele é o gol que qualquer jogador que está jogando dentro de campo, quando aquela bola surge daquele jeito na sua frente, que você corta ela para o meio e bate ela chapada como ele bateu bonito, é o gol que todo jogador gosta de fazer e tem que comemorar muito, porque é o gol que ele fica bonito. E aí a gente tem que chamar assim de golaço. Aquele lá um golaço, um gol daqueles para deixar o jogador cheio de moral diante dos outros jogadores e principalmente dos seus torcedores. Portanto, aos 38 minutos, o Barreal fazia 2-0 para o Santos. Aí, aos 9 minutos do segundo tempo, o jogador do Corinthians, quer dizer, aos 9 não, antes, aos 8, aos 7 minutos, o jogador do Corinthians achou que estava jogando aquele jogo de futebol lá dos Estados Unidos, lá, que um segura o outro, agarra o outro, e ele tentou agarrar o Zé Rafael por cima, não conseguiu, ele falou, vai pela perna mesmo. Ainda bem que o Zé Rafael teve sorte que ele pegou na perna, porque senão poderia ser complicado para o Zé Rafael ali. E aí o árbitro foi no VAR e não tem como. Ainda demorou lá ficar definindo, olhando, mas não tinha como você definir outra jogada no lance. Foi um pênalti, e um pênalti até escandaloso do jogador do Corinthians, um pênalti que a gente diz
pênalti feio, porque ele tentou, se é que existe pênalti bonito, mas ele tentou marcar o Zé Rafael, não conseguiu, e aí, como a gente poderia imaginar, tá liso de sabão ou tá liso de suor, e ele tentou segurar e acabou fazendo o pênalti, um pênalti para mim legítimo, sem discussão alguma. E aí, aos 12 minutos, o gol do Corinthians. Aquela jogada manjada que nós já conhecemos, para aqueles que viveram lá no século, início do século XIX, no início do século XX, já sabe que o Santos sempre tem que tomar seus gols de cabeça. E nós estamos no século XXI e o Santos continua a mesma coisa, tomando aqueles gols de cabeça que parece que não tem conserto no Santos. Vem zagueiro, sai zagueiro, contrata zagueiro, revela zagueiro e os gols de cabeça do adversário sempre vêm acontecendo. E ficou a dúvida, a bola também foi muito em cima do Brasão. O Brasão não conseguiu chegar na bola, embora que ela foi cabeceada para o chão, mas pelas defesas que eu já vi o Gabriel Brasão fazer, eu acredito que ele deu uma cochilada naquele lance ali, como o zagueiro do Santos também cochilou e cochilou muito forte. E aí fica complicado. E aí, aos 35 minutos, aquela bola do Gustavo Henrique, que subiu livre, além de ser um zagueiro alto, subiu livre no meio da defesa do Santos e acabou a bola batendo na trave e, por sorte do Santos, a bola não entrou, ainda bem, ainda bem. Portanto, foi um jogo onde eu vi um Santos, num primeiro tempo, muito bem, um Santos mandando no jogo, aí no segundo tempo começou aquele jogo ali meio que dormiu, parece que meio que perdido no início do jogo, mas aí logo veio aquele 3-0 que foi o pênalti, e aí você fica naquela expectativa. Vai vir o quarto e vai vir o quinto. E tinha chance. Mas aí, como deu aquela dormida de touca lá na defesa e levou aquele gol, aí já muda o clima do jogo. Já não é mais aquele jogo que você estava imaginando que poderia sair o quarto e o quinto. Você já começa a tomar mais cuidado, porque saiu um, pode sair o segundo. E se sai o segundo, a gente sabe como é que é. Aí vem a pressão, a Vila já vai abaixo, a Vila já vai se acalmar, já vai ficar aquela expectativa negativa da torcida do Santos. Tudo muda, tudo muda. Então, foi melhor o Santos dar uma segurada, dar uma precavida ali atrás ali e evitar de tomar o segundo gol, que poderia ser muito complicado para o Santos. Ó, vou dar a nota dos jogadores aqui, aquilo que eu vi pelo jogo. Claro, nota hoje, uma notinha até boa, porque, afinal de contas, o Santos ganhou. Agora, vamos esperar contra o Vitória, de repente, mais uma vitória do Santos. É que eu lembro que eu disse na semana aí, fazendo os meus vídeos aí, eu disse que era o Campeonato Brasileiro do Santos, esses dois jogos, porque o Santos precisava ir muito bem para o jogo contra o Vitória. Portanto, agora, com essa vitória do Corinthians, já dá aquela enchidinha. Eu tenho um saudoso primo, que hoje não está mais junto com a gente, que ele disse que quando a gente elogiava, aí você se inchava, e quando você criticava, você se minguava. E agora não, agora a gente pode falar do Santos, porque o Santos venceu o Corinthians, e isso dá um pouco de moral, dá um pouco de autoestima para os jogadores do Santos, de repente, enfrentar o Vitória e fazer um grande jogo contra o Vitória, e mais 3 pontos, aí o Santos já começa a olhar um pouquinho para o meio da tabela, não lá para o alto. Eu agora acredito que ficou muito difícil para o Santos olhar para o alto da tabela, mas ali para o meio ali ainda dá para pensar em alguma coisa, sonhar em alguma coisa. Deixa eu falar aqui a nota dos jogadores, porque só molhar a boca. Ó, o Gabriel Brasão, se a gente olhar, não teve defesa do Gabriel Brasão no jogo. Não teve, não teve defesa. A bola que ele poderia ter feito diferente foi a bola do gol, que foi ali em cima dele, ele tentou chegar na bola, mas também foi bem cabeceada no chão. Essas bolas, quando é cabeceada no chão, ela é um pouco difícil, sim, para o goleiro, mas
Para quem já viu o Gabriel Brazão fazer umas defesas importantes aí pelo Santos afora aí, eu poderia dizer que o Gabriel Brazão deu uma cochiladinha naquele lance lá. E aí eu vou dar uma nota 5 para o Gabriel Brazão. Até mesmo porque não chegou bolas para ele fazer grandes defesas. Não, o jogo não ofereceu isso. O gol do Corinthians foi a segunda bola chutada pelo Corinthians ou chutada e cabeceada pelo Corinthians. Então, uma nota 5. O Igor Vinícius. Foi bem o Igor Vinícius, tentando atacar, tentando buscar os atacantes na frente. Eu vou dar uma nota 6 para o Igor Vinícius, assim como eu vou dar nota 6 para o Adonis Frias e o Luan Pérez, porque o gol do Corinthians tem que ter atenção dos zagueiros ali. Tem que ter atenção. Os zagueiros, mesmo que é o atacante que está marcando o jogador que fez o gol, que foi o Ranieri, tem que ter atenção do zagueiro, orientando, porque eles são os defensores, o comando ali atrás. Então, para mim, eles deram uma dormida de touca e, para mim, uma nota 6 para um e para o outro. E também uma nota 6 eu vou dar para o Escobar, porque o Escobar é como eu disse para o Nel no primeiro tempo. Naquele primeiro tempo, o Escobar ele é muito raçudo para marcar, gosto muito, mas olha, se fosse o Souza ali pela esquerda, com aqueles cruzamentos do Souza, talvez o primeiro tempo não tinha ficado só de 2-0. Talvez teria saído mais alguma coisa ali. Mas eu vou dar uma nota 6 para o Escobar pela raça, pela vontade e pelo aquilo que ele se dedica na marcação. O João Schmidt, hoje eu gostei do João Schmidt hoje. Eu gostei do João Schmidt hoje. Eu vou dar uma nota 6,5 para o João Schmidt. Eu acredito que o João Schmidt fez um jogo razoavelmente para bom hoje. Uma nota 6,5 para o João Schmidt. Assim como eu vou dar uma nota 7,5 para o Zé Rafael, porque ele fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Eu acredito que ele está caindo sim na graça dos torcedores do Santos. E eu acredito que ele ainda vai crescer muito mais ainda de rendimento ali no Santos. Portanto, uma nota 7,5, porque eu gostei do jogo do Zé Rafael hoje também. O Barreal, eu vou dar uma nota 8 para o Barreal, porque ele bateu o escanteio para o Zé Rafael fazer o gol e muito bem batido. Hoje ele bateu uns escanteios muito bem batido. O Barreal não foi só o do gol, teve mais alguns escanteios lá que ele bateu muito bem. E depois aquele golaço que ele fez, você tem que dar nota pro cara, tem que dar nota, porque foi um belo de um gol. Quando ele cortou ali pro meio ali, eu já imaginei que ele ia fazer aquilo lá, como qualquer outro também imaginou, e eu acredito que foi um belo de um gol. Para mim, uma nota 8 pro Barreal. E o Roleza? O Roleza eu vou dar uma nota 6,5, apesar dele ter tido aquela atitude de pegar a bola e falar assim, não, eu sou o jogador mais caro, é eu que vou bater. E bateu muito bem o pênalti, bateu muito bem o pênalti, eu só tenho medo se o próximo que ele for bater, vai bater daquele jeito mesmo, porque aí os goleiros começam a marcar, porque ele é canhotinho, do jeito que ele correu para a bola, dá a impressão que ele sempre vai mirar mais ou menos para aquele meio, para aquele canto. Mas tomara que eu esteja enganado. E para mim, uma nota 6,5 para o Roleza. Apesar dele correr muito, eu acredito que o Roleza ainda, com esse Santos depois bem encaixado, bem arrumado, o Roleza vai jogar muita bola ainda no Santos. Eu acredito que um Santos bem mais encaixado, porque a gente sabe que ainda não é, o Santos não é aquele time ainda que nós estamos esperando. A gente espera um Santos mais afinado, um Santos mais redondo dentro de campo. Como foi o primeiro tempo, um time mais intenso, tentando buscar jogada. O Guilherme, eu vou dar uma nota 6 para o Guilherme. Correu muito, ajudou muito, tentou as jogadas, aquela jogadinha que está ficando meio manjada dele de chegar na linha de fundo, cortar para trás. Às vezes ele tem que procurar se mexer mais na hora do drible, um para um lado ou para o outro, como diria o Osmar Santos, para lá, para cá, porque às vezes você começar sempre a fazer aquela mesma jogada, você começa, o adversário começa sempre a te marcar daquele jeito e acaba levando vantagem. Mas correu bastante, se dedicou muito, para mim uma nota 6. O Lautaro Dias, para mim uma nota 5,5. Correu bastante também,
correu bastante, mas o centroavante não é só correr. O centroavante, às vezes, se ele ficar um pouco parado e a hora que a oportunidade aparecer de empurrar para dentro, talvez é mais vantagem do que quando ele corre muito, para lá, para cá, para lá, para cá, aí fica um pouco difícil. Mas corre bastante, está se dedicando muito, não fez nenhum golzinho hoje, mas ajudou muito ali para bagunçar um pouco a defesa do Corinthians, e principalmente no primeiro tempo estavam todos perdidinhos. Eu achei que o Santos ia aproveitar aquele primeiro tempo ainda para fazer mais alguma coisa em cima. O Ilharão entrou já no final do jogo, vou dar uma nota 5 para o Ilharão, assim como para o Vitor Hugo e assim como o Gabriel Bom Tempo. Vou dar nota 5 para cada um, já entraram ali já no meado do segundo tempo ali e tentaram ajudar a segurar mais o jogo. O Corinthians, depois que fez umas mexidas ali, com aquele André e aquele, acho que é Kaique, bom jogador do Corinthians, bom jogador, deram trabalho para o Santos. E o Robinho Júnior, eu vou dar 5,5. Vou dar 5,5 porque ele entrou já no final do jogo, mas mesmo assim ele tenta jogadas, ele não se esconde das jogadas. Eu acredito que o Robinho Júnior, a partir do momento que ele começar a ganhar a condição de titular ali no Santos, porque eu acredito que não vai demorar muito, ele vai crescer muito de produção. O Robinho Júnior, a partir do momento que ele ganhar a titularidade ali no Santos, ali, ele vai crescer muito de produção, porque ele não se esconde do jogo, ele volta para marcar, ele procura, ele não tem medo de driblar o adversário, então isso daí é muito interessante, é muito interessante. Uma bola no finalzinho ali, acho que foi o Gabriel Bontempo que tentou tocar para ele ali, se vai para ele, era perigoso ele ter guardado aquela bola, mas não chegou até os pés dele. E o Cavalheiro, para mim não tem nota, entrou já no finalzinho do jogo, tentou uma corridinha ali pela esquerda ali, mas já estava já no finalzinho. E o Vojvoda hoje, eu vou dar uma nota 6 para o Vojvoda. Vou dar uma nota 6 para o Vojvoda. Acredita aquilo que eu falo. Quando ganha, qualquer alteração vai tudo bem. Qualquer alteração vai tudo bem. Então, para mim, ele escalou o Santos hoje. Eu achei que ia vir o Souza na esquerda, ia vir o Barreal no meio campo, o Barreal, o Bom Tempo no meio campo, mas ele veio de Escobar e Barreal, e para ele foi muito bem, porque o Santos venceu, e principalmente com a atuação espetacular do Barreal hoje. A arbitragem, eu vou dar uma nota 5 para a arbitragem hoje. Vou dar uma nota 5. Acredito que a arbitragem hoje não foi mal no jogo, não. Acredito que foi razoavelmente bem. Teve aquele lance do Guilherme que eu falei no primeiro tempo, mas aquilo lá ainda dependia de mais um replay lá, 2, para você ver se eu estou certo ou se eu estou errado, porque eu vi só aquele primeiro lance e depois aquele replay lá e não vi mais nada. Então, é até difícil a gente falar se errou ou se acertou. Talvez seria um pouquinho melhor conferir direito, mas tá bom. O importante foi a vitória do Santos no dia de hoje. Os resultados também que vêm ajudando o Santos a abrir mais dessa zona do rebaixamento. Agora vamos ter o Bahia e o Vitória se enfrentando amanhã. De repente a gente dá uma secadinha para ver se as coisas ainda ficam melhor para o Santos, para ver se o Santos termina esse Campeonato Brasileiro com um pouco mais de sossego e alívio na cabeça dos torcedores do Santos. Portanto, vamos dormir felizes para que amanhã possamos trabalhar mais tranquilo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.